Olá, meu irmão e irmã. Que a paz de Cristo envolva tua vida, teu coração, tua família. Eu quero, nessa noite de segunda-feira, desafiar você a, a mergulhar num livro da Escritura chamado de Provérbios. Na nossa cultura, é muito comum nós citarmos, hora ou outra, o que são chamados ditos populares ou provérbios. Muitos deles carregam uma sabedoria popular que, em alguns casos, ou em muitos casos, podem nos ser muito úteis para a nossa vida. Pessoas que viveram e, a partir da experiência, ou das muitas experiências, constroem um dito popular e isso transmite uma certa sabedoria para gerações vindouras. Assim vai acontecendo o processo da transmissão dos provérbios. Mas a Bíblia tem um livro que chama Provérbios, carregada também de ditos de sabedoria. E eu quero convidar você que tem as escrituras, que entende que é a palavra de Deus para a sua vida, de ler o livro de Provérbios. Porque daí nós vamos tirando uma parte ou outra para as nossas reflexões. E hoje, no capítulo 1, verso 7, o verso 7 é muito interessante porque ele diz o seguinte, olha só: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Em outras palavras, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para o judeu, a sabedoria estava com os anciãos, com as pessoas mais vividas, mais experientes, mais experimentadas. Mas o que Provérbios nos diz é algo interessante, porque não é bem isso, que a sabedoria está com os mais experimentados, que a sabedoria é patrimônio dos mais vividos. Vale lembrar que a palavra sabedoria tem ligação, por exemplo, ou tem origem na palavra, ou da mesma raiz da palavra sabor. O sábio é aquele que conhece e que consegue aplicar o que conhece na vida, a fim de que a sua vida adquira mais sabor. Uma vida que se torne vida bem vivida, vida prazerosa de se viver, vida que vale a pena viver. Agora, a pergunta é: qual é o caminho, o fundamento para viver uma vida que vale a pena viver, uma vida gostosa de se viver, uma vida que tem sabor? O caminho é ter experiências e esperar os anos passarem para que ao longo dos muitos anos vividos nós então alcancemos a sabedoria? Esse era um pensamento que predominava entre os judeus. Mas o que Provérbios, capítulo 1, verso 7 nos diz é que a sabedoria, o fundamento da sabedoria, não está nos poucos anos vividos, nos muitos anos vividos. Não está com os anciãos ou com as crianças, mas a sabedoria está nessa experiência do temor de Deus. Aí começa a brotar, ou aí é a base para a construção de uma vida em sabedoria, o temor do Senhor. Agora, o que é o temor do Senhor? O temor pode ser traduzido por respeito. Mas respeito ainda é pouco para que a gente compreenda, porque esse respeito, esse temor de Deus traduzido por respeito, não é um simples respeito. Não é um simples respeito para com alguém, por exemplo, que ocupa um cargo que me mete medo.
que é uma autoridade que tem decisão ou que pode decidir contra mim ou a favor de mim. Bom, o temor, o respeito, decorre, origina-se de um conhecimento de quem é essa pessoa a quem eu respeito. Só existe temor de Deus a partir do momento em que eu conheço bem, intimamente, esse Deus a quem eu respeito. O respeito decorre, origina-se justamente de conhecer intimamente quem é esse Deus. Quando nós mergulhamos no Novo Testamento e nós vamos tomando conhecimento de quem é esse Deus que se revela em Jesus Cristo, nosso coração vai se enchendo de temor, de reverência, de respeito amoroso, a tal ponto que, quando nós ouvimos, ao ouvirmos as palavras de Jesus, nós nos curvamos a elas, porque nós sabemos quem é esse Jesus que está nos falando e nos dirigindo a palavra. Essa é a experiência do temor. Quando eu paro para ouvir aquele que fala a mim, quando as palavras de Jesus adquirem um valor, uma importância tão grande para mim, porque eu sei quem Ele é, eu sei do que Ele é capaz, eu sei dele para além da sua aparência, eu sei dele acerca do coração dele, acerca de quem Ele é quando poucos estão vendo, acerca de quem Ele é quando Ele está entre amigos íntimos, onde Ele se revela, Ele se solta, Ele mostra quem Ele é. Então, temor tem a ver com esse conhecimento íntimo de quem é Deus. E esse conhecimento íntimo de quem é Deus só é possível quando nós olhamos para Jesus Cristo de Nazaré. Para Jesus Cristo de Nazaré. Você quer uma vida de sábio? Você quer uma vida que vale a pena ser vivida? Aprenda o caminho do temor. Aprenda o caminho do temor, do respeito, do entender quem é esse Deus que fala a você. Quem é esse Deus que fala? Porque dependendo do entendimento que nós temos acerca de quem é o Deus que dirige a nós a palavra, a gente nem dá bola. Dependendo da maneira como a gente vê a pessoa que está falando, a gente nem escuta. A gente ouve de qualquer jeito. A gente finge que está ouvindo. Mas se há no nosso coração temor em relação àquele que fala a nós, o nosso coração se dobra, se curva, se rende, se entrega. O nosso coração acolhe. E não acolhe de qualquer jeito, acolhe com a saudação de seja bem-vindo, seja bem-vinda a palavra de Deus. Assim é um coração cheio de temor. Então eu quero desafiar você para continuar lendo Provérbios com essa oração: Senhor, me faz crescer em temor. Eu convido você nesse instante a orar. Pai, nós te louvamos, te damos graças porque Tu és um Deus tão maravilhoso. E nós, na nossa pequenez, na nossa ignorância, nós Te conhecemos tão pouco. Talvez por isso nós não aprendemos a profundidade desse caminho chamado temor de Deus. Mas que nessa noite Teu Espírito nos envolva, nos ministre e nos leve à descoberta do que significa temor de Deus. Do que significa o temor de Deus é o princípio do saber ou da sabedoria. Leva-nos por esse caminho, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, te fortaleça.
nessa caminhada de aprender quem Deus é e crescer em temor e experimentar a vida sábia, a vida com sabor. Um abraço, Deus te abençoe.